A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 12, que traz por título Perseverando na Doutrina de Cristo. Pode se preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 12, na terça-feira estreia a lição número 13, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 6 de março, você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Pastor, se eu não gostar, eu faço o quê? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, crente. Mas dando seguimento, vamos para a nossa aula da lição número 12 dos jovens do primeiro trimestre de 2024, que traz por título Perseverando na Doutrina de Cristo. Presta bem atenção. Se você for professor, recomendo você iniciar a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final desse vídeo, vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira dinâmica por escrito, é só acessar o nosso blog. Coloca por gentileza aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog. Você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso a nossa dinâmica por escrito e também esta explicação por escrito. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Então veja só, você pode iniciar essa aula realizando a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos, perguntas relacionadas ao título. Mas observe, as perguntas precisam ser direcionadas para os seus alunos. Nada de ficar perguntando e respondendo, é um erro. Com isso, você está acostumando a sua turma não participar da sua aula. Se a sua turma já sabe que você gosta de perguntar e responder, porque eles vão correr o risco de responder errado, não vão participar da sua aula. Então faz o seguinte, nesse primeiro momento, você vai direcionar as perguntas e deixa a sua turma responder. E se ninguém responder, você também não pode responder nesse primeiro momento. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Aqui, por exemplo, você pode perguntar, por que nós precisamos perseverar na doutrina? Olha, o que significa também doutrina? Por que doutrina de Cristo? E existe doutrina de quem? Será que tem doutrina dos homens? Tem doutrina de demônios? Tem doutrina de Cristo? Tem doutrina de apóstolo? O que cada uma significa? Faça esse questionamento com seus alunos e deixe a turma participar. Tudo isso já estudamos. Já estudamos sobre a doutrina dos homens, a doutrina de demônios, a doutrina de Deus, dos apóstolos. Então serve também de momento de estar revisando tudo aquilo que foi estudado. Mas observe, pouco tempo, nada de passar 20 minutos, 15 minutos. São apenas perguntas simples para resposta objetiva, tá bom? Segue a nossa dica. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, Perseverando na Doutrina de Cristo. Meus irmãos, observe o seguinte. Não adianta ter feito 1 ano de doutrina de Cristo. Não adianta ter seguido, ter feito a vontade do Senhor durante 1 ano, 2 anos, 50 anos. Precisamos continuar. É uma vida toda, é uma dedicação, é um compromisso por completo. Não adianta você passar 1 mês crente e 1 mês desviado. Não adianta. Não adianta você passar 1 mês orando e 1 mês desviado. Não vai adiantar. Precisamos, perseverar na doutrina de Cristo.
Olha, observe, precisamos perseverar na doutrina de Cristo. Não tem como adquirir salvação se estar longe da vontade de Cristo, se estar longe do ensinamento de Cristo, se não está cumprindo com a vontade dele. Sabe por quê? O Salvador é Cristo, então tenho que obedecer a quem? Quem salva é Cristo, eu tenho que obedecer a quem? Quem liberta a Cristo, eu vou fazer a vontade de quem? Quem salva, quem liberta, quem transforma, quem vai levar o homem para o céu é Cristo, então eu devo obedecer os seus princípios, eu devo obedecer a sua palavra, eu tenho que seguir as doutrinas de Cristo. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, viu? Observe, professor, você viu o que eu fiz aqui? Eu mencionei um pouquinho coisas que nós vamos estar estudando, mas não detalhei nada. Você precisa fazer a mesma coisa, criar uma certa expectativa daquilo que será ensinado, mas no primeiro momento não explica nada, só vai lançando, jogando e deixa o povo na curiosidade para que possa continuar com você participando da sua aula, tá bom? Assim como eu preciso da sua participação também. Vamos dar seguimento agora com o nosso texto principal, onde está escrito: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentados na doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito capítulo 2, versículo 10. Ou seja, as pessoas que são de Cristo são pessoas comprometidas, pessoas com responsabilidade, pessoas que têm temor, pessoas leais, pessoas que podem ser confiáveis, pessoas confiáveis, pessoas que você pode acreditar, você pode confiar, porque somos de Cristo e seguimos a doutrina de Cristo. E quem segue a doutrina de Cristo é leal e você pode confiar. Te pergunto, você segue a doutrina de Cristo? Então você tem sido uma pessoa leal, uma pessoa de confiança? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para o nosso resumo da lição, onde está escrito: para herdar a salvação, o crente precisa perseverar na doutrina de Cristo até o fim. Eu disse aqui, não adianta passar 10 anos na igreja, 5 anos na igreja, 1 mês na igreja, 50 anos na igreja, se você não continua na presença de Deus. É a perseverança, precisamos estar e continuar na presença de Deus. Eu sei, meus irmãos, que as provações, que as lutas, as tribulações vêm sobre a nossa vida para nos tirar da presença de Deus, mas está bastante claro na lição que devemos continuar até o fim. A vitória, a bênção, a salvação não é de quem começa bem, é de quem termina bem. Eita glória, entendeu o que é mistério? Não adianta você iniciar orando, buscando a Deus e no final da sua vida, no final do seu ministério, no final da sua trajetória, você sair da presença de Deus, se desviar, automaticamente perdeu a salvação. Está entendendo o mistério? A salvação, as bênçãos do Senhor, não é para quem inicia bem, é para quem termina bem. Te pergunto, como é que está a sua vida espiritual? Você está orando agora mais do que quando você aceitou a Cristo? Você está pregando mais, lendo mais, meditando mais, trabalhando mais na obra do Senhor? Ou você é daqueles que antes orava mais, pregava mais, cantava mais e hoje fica sentindo falta, né? É o saudosismo. Ah, como era crente antes, eu lia mais, eu pregava mais. Vigia com isso. A nossa fé tem que ir aumentando. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento constantemente. Precisamos evoluir, crescer em nome de Jesus. E o nosso ministério vai crescer, viu? O seu ministério vai crescer porque Deus nos chamou para o crescimento. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária. Observe, a leitura diária é aquela leitura que tem que ser feita de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, todos os dias, eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também estamos postando. Um vídeo chamada e um despertador. São materiais, irmãos, de incentivo à participação dos seus alunos. Por isso, fique à vontade para nos seguir em nossas redes sociais. Pegue o endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também Instagram do nosso canal Descomplicando Teologia. Fique à vontade para nos seguir, tá bom? Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. A palavra de Deus traz alegria e vida. Terça, a palavra de Deus nos dá sabedoria. Quarta, Deus concede aos seus servos inteligência para entender seus testemunhos. Quinta, Deus é bom e nos ensina seus estatutos. Sexta, meditando nos preceitos do Senhor.
Sábado, advertência quanto à vigilância. E no domingo é o título da nossa lição, Perseverando na Doutrina de Cristo. O nosso texto bíblico está em 2ª Carta de João, do versículo 1 ao versículo 9. Lembrando, o livro de João só tem apenas um capítulo, tá bom? Por isso que nós falamos do versículo 1 ao versículo 9. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: na lição deste domingo, estudaremos a respeito da doutrina de Jesus Cristo. Ela é a base que sustenta a igreja e toda a doutrina cristã. Veremos alguns dos principais ensinos de Jesus e a necessidade do crente olhar para si mesmo, vivendo assim em constante vigilância e oração. Observe, a nação de Israel observava, seguia as doutrinas de Moisés, os costumes de Moisés, a lei de Moisés, a Torá e os ensinamentos. Mas, no entanto, Cristo Jesus, ele veio cumprir a lei. E agora precisamos observar, seguir as doutrinas de Cristo, os seus ensinamentos que estão de acordo com a vontade do Senhor. E eu, enquanto cristão, preciso conhecer o que foi que Jesus Cristo fez, o que foi que Jesus Cristo ensinou, ratificou, confirmou que eu preciso seguir e obedecer. Você sabe muito bem que no início da fé, o que foi que Jesus Cristo fez? Escolheu seus discípulos para estar ensinando, mostrando, verificando, falando aquilo que deve ser seguido. Qualquer pessoa que quer fazer parte do reino de Deus, precisa obedecer os seus ensinamentos, precisa obedecer e executar a vontade de Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você faz parte ou quer fazer parte do reino de Deus, precisa seguir as doutrinas e os ensinamentos de Jesus. Não tem como. Eu quero ser cristão, eu quero agradar ao Senhor. Precisa fazer a vontade dele. Pastor, mas eu quero ser cristão, mas eu quero fazer a minha vontade, do meu jeito, no meu tempo. Tá errado. Você não é senhor, você é servo. E estamos aqui não para agradar a nossa vida, o nosso ego, a nossa própria vontade. Estamos aqui para agradar e fazer tudo segundo a vontade de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: Diante de um mundo imoral. No item 1, a moralidade cristã. Observe. Precisamos compreender o significado de ética e moral. O termo moral vem do vocábulo latino mors, do adjetivo moralis, e significa costume ou uso. A palavra ética vem do grego ética ou eteos, cujo sentido é aquilo que se relaciona com caráter. A ética trata mais do aspecto teórico e estuda a respeito do que é certo, enquanto a moralidade com a prática do que é certo e é bom. A ética e a moralidade cristãs são determinadas pela moral do próprio Deus, que, à semelhança dele, são imutáveis. A moralidade cristã diz respeito ao comportamento de acordo com a Escritura. Ela pode ser considerada também como absoluto moral e se relaciona diretamente com o caráter moral de Deus, exigindo santidade, justiça, amor, honestidade e misericórdia. Um exemplo disso é o princípio de que matar é errado, pois o homem foi criado à imagem de Deus. Sendo assim, o mundo pautado na moralidade cristã seria um mundo marcado pelas características divinas, conforme ensinada na Bíblia Sagrada. Observe o seguinte, a questão da moralidade. Moralidade fala da nossa atitude, do nosso comportamento, daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. E o padrão que nós devemos seguir não é o nosso, não é da sociedade, não são dos governantes. A moralidade que nós precisamos seguir e executar é a de Cristo. Eu preciso observar qual foi o comportamento de Jesus, qual foi a ação de Jesus, e tenho que fazer de tudo para estar imitando a Ele, porque a nossa moral tem que estar de acordo com a moralidade de Cristo. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo veio a esta terra para viver como homem. Você está entendendo? Para crescer como homem, para sentir as dores e as tentações enquanto homem. Mas, no entanto, ele não cedeu, ele não abriu mão da sua moral, ele não abriu mão para o pecado. E essa postura e essa atitude dele de não abrir mão da santidade por causa do pecado é que nós devemos seguir.
nós devemos fazer. Nós não podemos abrir mão, irmãos. Nós não podemos abrir, pode ser alguma oportunidade para o pecado. Devemos ficar longe do pecado, afastado do pecado, porque a moralidade de Cristo tem que estar em mim, porque agora eu nasci de novo. Eu tive encontro com Cristo. E qualquer pessoa que teve esse encontro com Jesus está liberto do pecado. Nós não podemos mais viver na prática do pecado. Eu não posso acordar para pecar e dormir pecando. Eu tenho que me afastar do pecado. Por quê, pastor? Porque nós seguimos e adoramos um Deus que é santo. Jesus Cristo, ele é santo e exige de cada um de nós a santidade. Então a moral está relacionada com a nossa conduta, com a nossa postura, com a nossa ação. A ética tem mais a ver com aquilo que é certo, sabe? A questão de alguns valores, de alguns comportamentos, é um pouco mais teórico, mas a moral é o prático. Está relacionado com o nosso caráter, com a nossa postura. E o cristão precisa ter o caráter de Cristo. O cristão precisa ter atitude cristã em todos os momentos. Na igreja, atitude cristã. Na rua, atitude cristã. Na escola, atitude cristã. Na praça, atitude cristã. Nas redes sociais, atitude cristã. Porque somos cristãos. O que é ser cristão, pastor? É ser um pequeno Cristo. Eu represento Cristo onde quer que eu estou. Eu sou cristão, eu tenho Cristo na minha vida. Eu sou um pequeno Cristo. Onde quer que eu esteja, eu estou representando a Jesus Cristo. E te pergunto, como está você representando a Cristo? Será que você está representando a Cristo perfeitamente? Será que você está representando a Cristo como Ele é, santo, digno de toda a honra e toda a glória? Será que a minha postura, a minha fala, o meu comportamento está fazendo com que as outras pessoas vejam Cristo na minha vida? Será? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: um mundo imoral. Observe. Jesus afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. João afirma o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O apóstolo parece generalizar, mas isso se dá porque ele quer indicar a gravidade e a seriedade do tema. A esse respeito, o comentário bíblico Matthew Henry afirma que a humanidade está dividida em dois grandes partidos ou domínios, um que pertence a Deus e um que pertence à maldade ou maligno. E sobre os que estão sob o domínio do maligno, ele afirma que eles estão unidos pela natureza, diretriz e princípio maligno, e estão unidos em uma cabeça. Há uma cabeça na malignidade e no mundo maligno. Ele tem um controle tão grande aqui que é chamado de o Deus deste século. Esse sistema maligno é contrário a Deus, a sua palavra e o seu povo. Ele não segue os princípios morais divinos, portanto, é um mundo imoral. Meu Deus, é forte, viu? Mas observe o seguinte, irmãos, só tem dois caminhos, só tem duas portas. Ou você está no caminho apertado e estreito, que vai levar ao céu, ou você está na porta larga, espaçosa, que vai levar o lago de fogo. Ou você está em um ou outro. Ou você agrada a Deus, ou você agrada ao mundo. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Mas isso é escolha de cada um. Mas devemos entender o seguinte: as pessoas que são amigas de Deus, as pessoas que adoram Deus, precisam ter um comportamento diferenciado. Assim também, como as pessoas que amam o mundo, amam o sistema maligno, precisam andar segundo o sistema maligno. Por isso que está escrito: quem é santo, se santifique mais. Quem é sujo, se suje mais. É escolha de cada um. Você quer pertencer ao qual reino? Ao reino de Deus, que exige santidade, reverência, respeito, temor, renúncia. Ou você quer estar no reino do Deus desse século? Lá você pode pecar, se prostituir, fornicar, trair, pode fazer o que você quiser. Mas, no entanto, seu nome não estará escrito no livro da vida. Agora, a escolha é de cada um. Te pergunto, a quem você escolhe? A quem você serve? Que observe, viu? Normalmente, quando nós perguntamos assim, todo mundo diz: eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou de Deus. Agora, irmãos, é de Deus, pratica a palavra. Quem é de Deus, quem ama a Deus, vai praticar a palavra. Tanto que só é filho de Deus aquele que aceita Cristo e anda em novidade de vida.
As pessoas que não aceitaram a Cristo são criaturas de Deus. Está escrito isso em João capítulo 1. Só são filhos de Deus. Deus deu o direito de ser chamado filho de Deus àqueles que obedecem a sua palavra, àqueles que praticam a palavra. Quem não pratica a palavra, olha, é criatura de Deus. Eu falei praticar a palavra. Por que isso, pastor? Porque tem muitas pessoas que estão levantando a mão na igreja, aceitando o costume da igreja, aceitando o costume da igreja, aceitando a doutrina da igreja, mas não estão aceitando a Cristo. Porque quando você aceita Cristo, você é liberto do pecado. Quando você aceita Cristo, você passa pelo processo de regeneração, de transformação, de libertação. Agora, aceitou a Cristo e continua a mesma prática, aceitou a Cristo, continua sendo desonesto, aceitou a Cristo, continua sendo mentiroso, aceitou a Cristo, continua na fornicação, é porque você nunca conheceu a Cristo. Quem conhece a Cristo é liberto do pecado. Meu Deus, eu lhe falei que aqui o alimento é forte. A gente não passa a mão na cabeça de ninguém, viu? Aqui pregamos a verdade. E eu acho interessante você levantar essa discussão com seus alunos. Minha intenção é essa, é fazer com que você possa perceber a necessidade de levantar essa discussão e levar também para os seus alunos. Por isso, vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título: o cristão diante de um mundo imoral. Observe, João afirma que muitos enganadores entraram no mundo com a principal característica de que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. É neste mesmo mundo que os nascidos de Deus estão e são desafiados a vencerem. Diante de tão grande desafio, qual deve ser a postura do cristão em um mundo imoral? O próprio João, em sua segunda carta, oferece a resposta a essa questão. Ele afirma que o crente não pode retroceder para que não perca o galardão e não prevaricar, que é o mesmo que não ultrapassar os limites pré-estabelecidos pela doutrina. O crente, portanto, ao invés de voltar atrás ou ir além do que as Escrituras estabelecem, deve perseverar na verdadeira doutrina, com vistas à manutenção da comunhão com Deus, e assim poder enfrentar e vencer o mundo imoral, resistindo pela palavra de Deus. Irmãos, observe, o mundo é imoral. O sistema, ele é maligno. Preste atenção, tudo aquilo que está neste mundo te faz pecar, te faz se afastar de Deus. Daí a necessidade de saber o lugar que eu posso ir, o que é que eu posso assistir, com o que é que eu posso conversar. A Bíblia chega a dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Então até a minha conversa, os meus amigos, eu tenho que tomar cuidado, porque tudo isso pode me fazer pecar, porque tudo isso está dentro de um sistema maligno, tudo isso está dentro de uma situação imoral, tudo isso está dentro de uma cultura, de uma sociedade imoral. Irmãos, preste atenção, pelo amor de Deus, jovens. O mundo não quer que você seja santo. O mundo não quer que você espere o casamento para ter sua primeira relação. O mundo não quer que você jejue, que você consagre sua vida, que você tenha ética, que você tenha postura, que você se vista bem. O mundo não quer, não. Vai chamar você de antiquado, de atrasado, que não sabe de nada, que não tem futuro nenhum. E é mentira, porque Deus nos chamou nesta terra para sermos diferentes. E diferente em tudo, irmãos. É no comportamento, é na palavra, é nas ações. Somos diferentes porque somos filhos de Deus. Somos diferentes porque o Espírito Santo habita em nós. Somos diferentes porque nascemos de novo, não agora da carne, mas sim do Espírito. Somos diferentes porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Somos diferentes porque nascemos de novo. Somos diferentes porque recebemos o selo do Espírito Santo. Somos diferentes porque Deus habita em nós. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, tudo isso, todo esse comportamento, toda essa diferença, todo esse comportamento vai estar confirmando que o Espírito Santo está em nós, que nós seguimos a doutrina de Cristo, nós seguimos e obedecemos a lei de Deus, e por isso somos diferentes e vai ter recompensa. Todos aqueles que rejeitam o pecado vão ter recompensa em nome de Jesus. Vamos morar no céu. Você crê? Deixa aqui nos comentários. Eu vou morar no céu porque eu sou diferente. Eita glória! Pergunta o seguinte, está gostando dessa aula? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Aproveita a oportunidade, lhe faço um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo.
Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, explicações, dinâmicas digitadas, ideias de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, ideias de lembranças. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Jovens. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Andando segundo os mandamentos de Jesus. No item 1, os mandamentos de Jesus. Observe. O Sermão do Monte é a mais importante mensagem pregada e ensinada por Jesus. É extenso, profundo e cativante. Esse sermão tem sido considerado uma expressão ampliada e aplicada da lei de Deus entregue a Moisés. A conclusão desse sermão, Mateus capítulo 7, oferece um resumo e uma recapitulação dos princípios do reino de Deus expostos por Jesus, podendo assim representar a expressão fiel dos mandamentos de Jesus. Eles estão assim dispostos: relacionamentos interpessoais saudáveis, relacionamento saudável com Deus, o caminho de salvação e o da perdição, alerta sobre os falsos profetas e a seriedade do reino demonstrado na forma de que se dará o dia de acerto de contas. Portanto, aí estão os pontos pelos quais os mandamentos de Jesus são identificados e podem ser bem compreendidos. Observe, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a minha vida e a sua vida, leia Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Lá tem o maior ensinamento de Jesus, que é conhecido como Sermão da Montanha, onde Cristo vai tratar acerca do reino de Deus, o que é necessário fazer para estar no reino de Deus, para pertencer ao reino de Deus. Basta você ler Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas não somente ler, é claro, né? Precisa praticar, executar. Sabe por quê? Os mandamentos são ordens, são ordenanças, e mandamentos têm que ser obedecidos. Você pode gostar, pode não gostar, pode concordar, não concordar, mas, no entanto, os mandamentos de Jesus precisam ser executados e cumpridos. Mas fica tranquilo, porque o próprio Cristo executa isso em nossa vida. O próprio Jesus, o próprio Espírito Santo nos ajuda a cumprir os seus mandamentos. Por isso que eu dou glória a Deus de manhã, de tarde e à noite. Veja só, ele exige de nós santidade, renúncia, mas o próprio Espírito Santo já trabalha em nossa vida, nos limpando, nos purificando, nos transformando. Basta que eu e você demos lugar para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossa vida, fazendo aquela faxina, aquela limpeza toda especial, para que eu, enquanto cristão, possa cumprir os mandamentos do Senhor. Eu possa andar segundo o Sermão da Montanha. Eu possa cumprir a vontade de Deus. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título Mandamentos Santificadores. Observe, Jesus foi o mestre por excelência, ao ponto de até os servidores dos fariseus reconhecerem a sua sabedoria. Jesus ensinou por palavras, por meio dos sinais que operou na presença dos discípulos, ensinando princípios eternos e até a orar. O mestre compartilhou os ensinamentos como se vê na chamada oração sacerdotal. Jesus pediu ao Pai para que os discípulos fossem santificados na palavra, pois ela é a verdade. A referência à palavra de Deus tem relação direta com a verdade eterna da doutrina que Jesus ensinou, e em toda esta oração é possível identificar os aspectos fundamentais destes seus mandamentos: o verdadeiro conhecimento de Deus e a glorificação do Filho,
a preservação do crente pela palavra da verdade e o compromisso dele diante de uma sociedade imoral. Portanto, os mandamentos de Jesus preservam o crente em um mundo mau e capacitam a viver os propósitos divinos. Observe, irmãos, não existe vida cristã se não for observando a palavra de Deus. A palavra liberta o homem, transforma o homem. Daí a necessidade de nós termos conhecimento da palavra do Senhor. Está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. O que é que Deus gosta, o que é que Deus não gosta, o que é que Deus aprova, o que é que Deus não aprova. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E esse conhecimento vai vir através de quê? De sonhos? De revelações? Nada disso. Já está escrito. Aquilo que está escrito não precisa ter mais revelação. A maior revelação de Deus para o homem está na Bíblia Sagrada. Eu preciso conhecer a Bíblia porque já está escrito, irmão, pelo amor de Deus. Não precisa vir mais um anjo para revelar, o profeta colocar o dedo. Não precisa disso não. Já está revelada a vontade de Deus. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Veja só a seca da oração. O próprio Cristo nos ensinou a orar. Como deve ser a minha postura, a minha atitude? Por exemplo, de nada adianta eu orar se eu não perdoar o meu próximo. Não adianta nada. Você pode orar bonito, você pode orar e emocionar as pessoas, mas se você estiver orando e não consegue perdoar o teu próximo, a tua oração, a minha oração não será respondida. Ouvida Deus ouve todo mundo, pelo amor de Deus. Mas responder, se o teu coração não consegue perdoar, Deus não vai responder a tua oração. Deus não vai executar a tua vontade. Deus não vai cumprir o desejo do seu coração. Mas não é porque ele não pode, não é porque ele não quer, é porque o seu coração está com mágoa. O seu coração não consegue perdoar o seu próximo. Então observe, se você não consegue perdoar o teu próximo, como é que Deus vai te perdoar? Entendeu o mistério? Irmãos, Deus te perdoou sem você merecer. Deus me perdoou ainda sendo pecador, miserável, cheio de defeito. Deus me perdoou. E assim como ele me amou, ele me perdoou, me aceitou, me regenerou, me abençoou, eu tenho que fazer a mesma coisa, porque o amor gera amor. Se eu recebi o amor de Deus, observe, se eu recebi o amor de Deus, eu devo transmitir esse amor. Eu tenho que falar desse amor, mas não somente falar, praticar esse amor. Pastor, como é que eu vou praticar esse amor? Perdoando os teus devedores, abrindo mão, pelo amor de Deus, dos teus direitos, muitas das vezes, por causa do teu próximo. Eu preciso anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Eu preciso demonstrar na prática que eu sou diferente e que o Espírito Santo habita em mim. E tudo isso Jesus Cristo ensinou aonde? No Sermão da Montanha. Você está entendendo os mandamentos de Jesus? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título: os benefícios dos mandamentos de Jesus. Observe. Jesus afirmou que aqueles que fazem o que ele ordena são seus amigos. Diante do desafio colocado ao colegiado apostólico, Pedro perguntou a Jesus qual seria o ganho deles por deixarem tudo para segui-lo, ao que Jesus respondeu: 100 vezes tanto, já neste tempo. E ainda acrescentou que no século vindouro a vida eterna. Sendo assim, o crente que ouve e cumpre os mandamentos de Jesus tem a garantia de bênçãos nesta vida e na eternidade. O crente que cumpre os mandamentos de Deus recebe bênçãos incontáveis, como por exemplo, não é enganado pelas falsas doutrinas e nem pelo espírito do anticristo. Está pronto e persevera até o fim. Não perde o galardão que recebeu do Senhor e mantém a comunhão com o Pai e com o Filho. Observe. Hoje em dia as pessoas estão muito nesse questionamento, né? O que é que eu vou ganhar? Quais são os meus benefícios? Quais são as minhas vantagens, né? Hoje está muito isso. Todo mundo quer ganhar alguma coisa. Todo mundo quer levar alguma vantagem. Agora observe. Quando você é cristão, você pode passar por adversidade, por dificuldade, por provações. Na verdade, vai ter que aprender a dizer não para você mesmo. Vai aprender a dizer não para suas próprias vontades, para os seus desejos. Vida cristã é dizer não para o pecado, não para as minhas vontades, não para os meus desejos. Mas, no entanto, toda essa renúncia, toda essa consagração vale a pena. Deus nos dá graça, nos dá saúde, nos dá conhecimento. O nosso nome está escrito no livro da vida e não será riscado.
Olha, vamos receber galardão até mesmo por um copo de água que servimos ao nosso próximo, tem galardão. Ou seja, as pessoas que estão dispostas a abrir mão das coisas deste mundo em prol do reino de Deus, recebem as bênçãos do Senhor aqui nesta terra. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado saúde, condições de trabalhar, sabe? De conquistar, de realizar os nossos sonhos, de ver a nossa família, de ver o crescimento da nossa igreja, de ver o desenvolvimento pessoal. Tudo isso é Deus cuidando de nós. Tudo isso é Deus nos abençoando, porque estamos seguindo a sua palavra aqui nesta terra. Então observe, aqui nesta terra tem bênçãos para aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Aqui nesta terra tem recompensa para aqueles que andam em santidade. E mais do que isso, se o seu corpo tombar agora, a sua salvação está garantida, o seu galardão está garantido. Nada nem ninguém pode tirar a sua salvação, a sua libertação, a sua transformação, o seu galardão. Agora você pode abrir mão se você quiser. Se você quer perder a sua salvação, basta negar a Cristo. Se você quer perder o seu galardão, basta negar a Cristo, praticar o pecado. As pessoas que já aceitaram a Cristo, fizeram um bom trabalho na obra do Senhor, mas se pecaram, se desviaram e não se arrependeram, essas pessoas perderam tudo, porque não estão na direção do Senhor, não estão guardando nem executando os mandamentos de Cristo. Agora, se você for fiel até a morte, tem galardão de Deus para a sua vida. Você crê? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Pergunta o seguinte, está gostando dessa aula? Está entendendo? Eu sei que estou pegando pesado, viu? Mas faz parte. E eu tenho dito, essa mesma discussão que eu estou tendo com vocês, vocês precisam ter com a sua turma. É necessário despertar os nossos jovens para perceber a real importância de guardar os mandamentos bíblicos, tá bom? Mas agora, sem demora, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas observe, nós estamos abrindo a nossa agenda para atender qualquer estado do Brasil. Se você tiver interesse em nos levar na sua igreja para realizarmos uma conferência, uma jornada pedagógica, um seminário, uma capacitação, fique à vontade. Estamos abrindo a nossa agenda para atender qualquer estado brasileiro, tá bom? Na verdade, até mesmo outros países também. Nós estamos fechando uma agenda lá na Bélgica e também nos Estados Unidos. E será um prazer estar na sua igreja, tá bom? Estou deixando aqui meu WhatsApp para quem tiver interesse e nos levar na sua igreja para realizarmos uma conferência, um trabalho de EBD, viu? Entre em contato conosco, será um prazer estar lhe atendendo. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título, Olhando por Nós Mesmos. No item 1, olhai por vós mesmos. Observe, a expressão usada por João, olhai por vós mesmos, em 2 João, versículo 8, é praticamente uma repetição das palavras de Jesus aos seus discípulos em Marcos capítulo 13, no qual há uma advertência em pontos específicos, como cuidado com engano doutrinário e atenção e vigilância. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, estão registradas as palavras de Jesus para que Pedro, Tiago e João vigiassem e orassem como uma clara advertência sobre as terríveis consequências que o pecado poderia lhe causar. Vigilância e oração são duas práticas vitais ao crente que deseja vencer a si mesmo, o pecado, o mundo e o diabo. E isso implica olhar para si mesmo na intenção de identificar possíveis inclinações do coração para o mal e assim poder buscar auxílio em Deus. A falta de vigilância levou Pedro a negar a Jesus por 3 vezes. O crente deve vigiar e orar como práticas de cuidar de si mesmo. Irmãos, observe, o pecado vai bater na nossa porta. Quanto a isso, não tem dúvida. Observe que o próprio diabo tentou a Jesus Cristo. Observe, o diabo tentou a Jesus. Imagine só o que vai fazer comigo e com você. Vai haver tentação, vai haver prova, vai haver perseguição, para que nós venhamos sair da direção de Deus. Mas, no entanto, eu preciso ter uma vida de oração, de consagração, de jejum, de meditação da palavra. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Deus habita em mim. Glória a Deus. Aleluia. Mas, no entanto, eu preciso me fortalecer.
Eu preciso buscar mais em Deus. Eu preciso tomar cuidado com as minhas amizades. Eu preciso tomar cuidado com minhas redes sociais. Eu preciso tomar cuidado com quem estou conversando, as minhas amizades, os meus relacionamentos, as minhas redes sociais. Eu tenho que tomar cuidado, porque o diabo, ele é sutil. O inimigo da nossa alma, ele é sutil. E ele vai entrando em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho. Ele vai procurando brecha na nossa vida, em nossa família, em nosso ministério, na nossa igreja, no nosso comportamento, na nossa mente. Ele vai procurando brecha para que possa entrar e assim destruir a nossa vida espiritual. Por isso, o crente que quer morar no céu tem que vigiar, tem que orar, tem que consagrar a vida. Toma muito cuidado, porque o inimigo anda por aí, rodando, tentando destruir a nossa vida. Te pergunto, é isso que você quer? Você vai abrir mão da sua salvação? Você vai abrir mão do seu galardão por causa do pecado? Por causa das coisas deste mundo? Jamais. Em nome de Jesus, vamos orar mais. Vamos vigiar mais. Vamos tomar mais cuidado com a nossa vida espiritual. Eu vejo muitos jovens aí preocupados com a faculdade, com o trabalho, com os seus relacionamentos, mas não estão se preocupando com a sua vida espiritual. Você está preocupado com a sua comunhão com Deus? Quanto tempo tem que você vai na igreja e não sente a presença de Deus? Não chora mais na presença de Deus, sabe? Não sente mais aquela graça, aquele poder. E isso é motivo de estar se preocupando. Se você está indo na igreja e não está sentindo a presença de Deus, se preocupe, converse com Ele. Peça a presença de Deus. Então, a falta da presença de Deus, a frieza espiritual precisa ser identificada, repreendida em nome de Jesus, para que você possa ter fogo, possa ter unção, possa ter liberdade, coragem, ousadia para pregar e estar na presença de Deus, porque Deus quer ver você na presença dele. Deus quer ver você pregando, louvando, anunciando, ensinando, participando da aula. Deus quer ver a tua vida. Deus quer ver crente avivado na presença dele. Você crê? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: Cuidados pessoais. Observe. Paulo advertiu ao jovem pastor Timóteo para que ele redobrasse atenção no cuidado próprio, evitando assim a própria perdição enquanto trabalhava em salvar os outros. Paulo aconselhou Timóteo ao exercício pessoal na piedade, ou seja, boas práticas espirituais e ao cuidado da doutrina. Em um mundo imoral e perigoso, o crente deve ter os cuidados acima expostos, além de outros, especialmente no que se refere à escolha de companhias e da natureza das conversas pessoais. Pois, como afirma o apóstolo Paulo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, intencionalmente dedique-se às boas práticas e às boas companhias, e sobre o poder do Espírito Santo, vença o mundo. Em outras palavras, aqui é para você chamar a atenção dos seus jovens acerca da vida deles. Tem muitas pessoas que gostam de cuidar da vida do outro, trazer ensinamento para a vida do outro, conselho da vida do outro, a vida do outro, gosta muito da vida do outro. Agora eu te pergunto, como está a sua vida espiritual? Isso acontece muito com professores, com pastores. Nós passamos muito tempo ajudando, cuidando as outras pessoas e esquecemos das nossas vidas. Como está a minha comunhão com Deus? Como está o meu tempo com Deus de oração, de consagração, de jejum, de meditação na palavra? Como está indo a minha vida espiritual diante de Deus? Você percebeu aqui a importância? Você está entendendo aqui? É o cuidado pessoal. Eu preciso cuidar da minha vida, para que eu possa cuidar da vida do próximo, para que eu possa cuidar da vida da igreja, da vida dos meus alunos. Eu preciso estar bem emocionalmente, bem espiritualmente. Eu preciso estar de bem com a vida. Precisa haver um cuidado pessoal. Porque se eu não estiver bem, não tem como ajudar ninguém. Não tem como exercer o meu ministério. Não tem como ser canal de bênção na vida do próximo se eu não estou bem emocionalmente, espiritualmente, com a minha saúde. Eu tenho que tomar cuidado com tudo isso. Ou seja, cuidados pessoais. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual, deixar um momento de oração, deixar um momento para estar orando, lendo a Bíblia, consagrando a minha vida. Te pergunto, você tem conseguido? Ah, pastor, trabalho demais, estou na obra de manhã, de tarde, de noite, ajudando o pastor. Vigia, são cuidados pessoais. Preciso trabalhar na obra? Preciso.
Preciso estar presente na igreja? Preciso, mas eu não posso negligenciar o cuidado com a minha vida espiritual, com o meu corpo, com o meu ministério, com a minha família. Eu não posso negligenciar, olha, a minha vida, os meus cuidados pessoais por causa da obra do Senhor. Preciso ter sabedoria cada vez mais. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: Vencendo o Mundo. Observe, depois de discorrer sobre a urgente e permanente necessidade de vigilância e oração, além dos cuidados pessoais que o crente deve ter, aqui se apresenta a forma pela qual ele pode enfrentar e vencer o mundo. Efetivamente, destaca-se a necessidade de conhecer os desafios impostos por este tempo, além de uma vida dedicada ao preparo espiritual, bíblico e intelectual, com vista a responder adequadamente às indagações mais comuns na atualidade. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Considere as palavras de Charles de Nancy na obra O Cristão na Cultura de Hoje. Eles afirmam que, depois de considerar a realidade do mundo em nossos dias, o cristão deve abraçar a verdade de Deus, entendendo a ordem física e moral que ele criou, defendendo amorosamente essa verdade diante de seus vizinhos e tendo a coragem de demonstrá-lo em nossos caminhos de vida. Portanto, vigiem, orem e cuide de sua vida espiritual, pois assim poderás enfrentar e vencer esse mundo imoral, mantendo-se firme na verdadeira e pura doutrina, palavra de Deus, vencendo o mundo, vencendo as tentações, vencendo as provações, vencendo as nossas limitações, vencendo os nossos inimigos, vencendo a nossa própria carne, vencendo o próprio diabo. Irmãos, precisamos vencer muitas coisas, mas só consegue vencer quem está pronto, quem está saudável, quem está curado, quem está liberto. Por isso, nós não podemos abrir mão da nossa vida espiritual, da nossa comunhão, da nossa oração, da nossa leitura da palavra. Nós não podemos abrir mão, porque só consegue vencer o mundo aquele que está em paz com Deus, aqueles que têm uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, o que é que eu posso fazer para vencer o mundo, além de ler a palavra, orar, jejuar, consagrar, cuidar da minha própria vida. O que é que eu posso fazer mais para que eu possa ter uma vida saudável, uma vida preparada, uma vida a serviço do reino de Deus, com propósito e com muita significância de estar atuando na presença de Deus? O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. Mas agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: aprendemos que o mundo se encontra perdido na imoralidade, contrariando os padrões divinos expostos e ensinados nas Escrituras. É neste mundo, nessas condições, que o crente é desafiado a se manter fiel a Deus, enfrentando e vencendo as propostas e os enganos desse sistema contrário aos princípios divinos. Esta lição reafirma a necessidade de o crente olhar para si mesmo, isto é, estar vigilante em oração, conforme advertido pelo próprio Jesus, pois somente assim é que o mundo poderá ser vencido. Ou seja, tem como vencer, tem como ter uma vida abençoada. Agora, irmão, tem que orar, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que estar presente na EBD, tem que estar participando do culto de doutrina, participar do ciclo de oração. Nós precisamos estar envolvidos na obra do Senhor. Mas eu preciso ter tempo para tudo. Eu preciso estudar, me relacionar, ter boas amizades, tomar cuidado com as más conversações, com as más amizades. Tem muitas pessoas, irmãos, que não conseguem influenciar nada, nem ninguém, mas são influenciados tão fáceis. A sociedade está influenciando, as redes sociais estão influenciando. Tome cuidado, vigie com a sua vida, porque Deus quer te abençoar cada vez mais, tá bom? Pergunta seguinte: você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, viu? Só peço o seguinte: se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem participar da nossa família, viu? Mas já aviso também, não terminou a aula. Por quê, pastor? Chegou o momento da nossa dinâmica. Sem demora, vamos para a dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 12, que traz por título: Perseverando na doutrina de Cristo,
Pode se preparar, viu? Porque a nossa dinâmica está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 11, na terça-feira já estou a lição número 12, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência para você ver. Estou gravando essa dinâmica no dia 6 de março. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição número 12 dos jovens do primeiro trimestre de 2024, que traz por título Perseverando na Doutrina de Cristo. Presta bem atenção. Esta lição está tratando acerca dos ensinamentos de Jesus. E nós vamos trabalhar exatamente essa temática de uma forma diferente, viu? Observe, eu já separei aqui para vocês 15 versículos dos ensinamentos de Jesus. Presta bem atenção, já separei aqui e vou passar para vocês 15 versículos que têm ensinamento de Jesus. 15 versículos que têm mandamentos, que têm ensinamentos, ordenanças que nós precisamos cumprir, tá bom? Agora veja como é que você vai realizar essa atividade ou essa dinâmica. Você pode levar para sua turma uma caixa de bis, de chocolate, deixa Deus te usar. E quando chegar na sua sala de aula, você vai informar o seguinte, veja só, eu tenho aqui uma relação de alguns ensinamentos de Jesus, de algumas doutrinas de Cristo. Eu tenho aqui a relação. Eu trouxe também uma caixa de chocolate, de bombom, de bis, de pirulito, de pipoca. Deixa Deus te usar, né, professor? E você informa, olha, eu vou falar aqui um versículo. Quem achar esse versículo primeiro, que é o ensinamento de Jesus, e fazer uma explicação, vai ganhar um chocolate, vai ganhar um bombom, tá bom? Tá. Aí você vai citar o versículo, por exemplo, né, está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 5. O aluno que achar primeiro, fazer a leitura e explicar, ele vai ganhar um bombom, um chocolate. Aí você vai lá e vai entregar. Aí depois você fala o segundo versículo e assim sucessivamente. A dinâmica é o seguinte, você vai falar o versículo, o aluno vai ter que procurar na Bíblia Sagrada, achar, fazer a leitura e trazer também uma pequena explicação do que ele entendeu do versículo. O aluno que fizer todo esse passo primeiro vai ganhar um brinde, um chocolate, um pirulito. Se você quiser, o aluno que achou primeiro, ele vai ganhar e depois ele senta e não pode mais participar. Assim, todos os alunos terão oportunidade de disputar e ganhar também o bombom e o chocolate. Mas se você achar interessante, deixa todo mundo participar também. Eu tenho dito, depende da sua organização e do seu tempo. Mas eu sei que você já está querendo aí a relação dos ensinamentos de Jesus. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544.
Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, ideias de lembranças, simulados, certificados. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Mas agora, sem demora, por gentileza, pegue aí caneta, caderno para fazer as suas anotações. Vou passar para vocês aqui agora 15 versículos que tem doutrina de Jesus, que tem ensinamento de Jesus. São esses versículos que vocês vão mencionar com a sua turma e eles vão precisar procurar na Bíblia, abrir, achar, ler e explicar, tá bom? Pegou sua caneta, seu caderno, seu lápis? Vamos para o primeiro versículo acerca do ensinamento de Jesus. Observe. Mateus capítulo 22, versículo 37. É sensacional esse versículo, viu? Também João capítulo 13, versículo 34. Também Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus capítulo 29, versículo 39. Logo após, Lucas, capítulo 6, versículo 37. Em seguida, Mateus, capítulo 5, versículo 8. Logo após, Mateus, capítulo 6, versículo 33. Em seguida, Mateus, capítulo 10, versículo 32. Logo após, João, capítulo 14, versículo 27. Em seguida, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Logo após, Mateus capítulo 5, versículo 48, dando seguimento, Marcos capítulo 12, versículo de número 30. A seguir, João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 14, versículo 6. E Mateus capítulo 23, versículo de número 11. Preste atenção, são versículos que têm ensinamento de Jesus. São versículos que foram ditos por Jesus, explicado por Jesus, dado ordenança, dando mandamento, o ensinamento que nós precisamos praticar. Já que o tema da lição é doutrinas de Cristo, vamos estar conhecendo os versículos que tratam acerca dos ensinamentos de Jesus Cristo Nazaré. Logo, você vai levar essa relação para a sua sala de aula, tá bom? Chegando lá, você pode formar um círculo ou todos os alunos sentados com a Bíblia Sagrada na mão. Já recomendo até avisar sua turma que todos os alunos precisam levar a Bíblia Sagrada, caso tenha alguém que não tenha esse costume, tá bom? Que crente vai para EBD, tem que levar a Bíblia. Chegando lá, você vai estar informando, olha, eu trouxe aqui um bombom, eu trouxe aqui um pirulito, eu trouxe aqui uma bala, eu trouxe aqui um bis, e vou estar distribuindo para vocês. Na verdade, só vai ganhar o bis, o pirulito, o aluno que achar primeiro a referência bíblica. Eu vou citar aqui a referência bíblica, que é um ensinamento de Jesus. Quem achar primeiro, ler primeiro e explicar primeiro, vai estar ganhando o bombom, o pirulito ou aquilo que você levou, tá bom? E assim, meu irmão, você tem aqui 15 referências. Se você quiser, pode acrescentar, pode diminuir. Tudo isso depende do seu tempo, da sua organização. Pastor, eu vou modificar? Fique à vontade. Pastor, eu vou fazer diferente. Eu já vou levar o versículo pronto, no papelzinho. Pode também, meus irmãos. Tudo depende da sua organização. Se você quiser, já pode colocar também aqui os versículos já pronto. E eles vão tão somente ler e explicar. Depende do seu tempo e da sua organização. Mas pergunta o seguinte, gostou dessa atividade? Vai fazer com a sua turma? Vai modificar? Fica à vontade. A minha intenção aqui é trazer sugestões de atividade para que você possa realizar com a sua turma. Eu só peço o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, porque aqui o alimento é forte. A paz do Senhor, que Deus te abençoe cada vez mais.